E aí, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando. É isso daí, galera. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo legal? Luz está tranquila? Estão ouvindo certinho? A minha esposa fica me zoando porque quando eu fico lendo os comentários, eu fico assim e boto a carona bem aqui perto da tela. É porque meu óculos, eu fico aqui contra a luz, aí fica ruim. Aí eu tenho que ficar assim, ó. Eita, que a professora Suzeli já... Ah, não é a Suzeli que chegou? Deixa eu ver se ela já chegou aqui. Tá quase, tá quase. O pessoal tá chegando. Boa noite. Aí eu fico bem assim, ó. Aí ela fica me zoando, falando que eu sou cego e tal. Tá vendo? Eu sofro bullying em casa, gente. É isso daí, mas tem problema não. O importante é que está acontecendo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Tá todo mundo ouvindo? Só estou esperando a professora Suzeli chegar. Tá tranquilo? Boa noite, a galera já chegando. Daqui a pouquinho a Suzeli já tá chegando aí também na área. Tem, o material tá lá no Telegram. Para quem tá sem material aí, corre lá que dá tempo ainda. Pegar o material que tá no Telegram. Tá aqui, ó. Como é que você chega no canal do Telegram? Aqui em cima, você vai clicar, vai voltar lá na minha bio. Na minha bio. Isso, da Suzeli só são duas questões, porque hoje nós vamos falar sobre Lei 840, e Lei 840 é um pouco extensa, então ela não pode alongar tanto, porque senão vai quebrar aqui a linha de raciocínio, porque jazinho o Adenilton entra, entendeu? Ah, a Suzeli já chegou? Cadê? Tô vendo ela não. Cadê aqui, Suzeli? Eu não vi a Suzeli ainda não. Ah, tá aqui, gente, ó. Gente, ó, a autarquia já chegou. Suzeli, aqui, ó, Terra chamando Suzeli. Chegou, olha aí, ó. Olha aí, ó. A musa do direito administrativo, Lei 840, Lei Orgânica do Distrito Federal, e entre outras matérias, que eu tenho certeza que essa fera aí domina também. Quem dera, Alessandro. Eu ainda vou chegar nesse nível aí, professora. Relaxa, espera. Como diz a minha mãe, eu sou novo, vou aprender. Eu acho que eu sou velha, né? Não, professora, que... de forma alguma, professora. Mas tá tudo tranquilo, né, professora? Graças a Deus. Tudo em paz. E você Ai, aí? só o ouro na Bahia, como diz o professor Orlando, né? Só o ouro da Bahia, tamo junto, misturado. Professora, mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Boa noite para a senhora, boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer, uma alegria imensa, assim. Eu sempre fico, eu posso ser até um pouco repetitivo, mas eu nunca me canso de agradecer, né? Essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui, presenteando o tempo de vocês, que poderia estar descansando, relaxando em casa, mas vocês resolveram estar aqui, professora. Brigadão, sem mais delongas. A live é sua, professora. Ah, eu agradeço sempre o convite. Sempre você já falei isso, né? Sempre que me chamar, eu estou à disposição. E eu queria dar uma boa noite para o pessoal, já deixar um beijo para os meus alunos do grupo. Já vi alguns passando por aí. É, E aí, assim, eu estava acompanhando, né, o início da live, a recepção, e aí você comentando, né, que eu coloquei só dois itens. Foram só dois itens, mas acho que eles valem por uma prova inteira. E aí, Oh! assim, são dois itens de uma prova recente, prova da SEDEST, da SEDEST, né, que a gente ainda chama de SEDEST, Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi ano passado. Aquela prova que foi anulada no início, aplicou de novo. A banca Uhum. era o IBRAE, que é uma banca bem chatinha, detalhista. E aí, assim, que pese a banca ser muito chata, eles foram muito detalhistas na lei. Só quem realmente sabia a lei e os detalhes da lei conseguiu efetivamente acertar os itens. Teve gente que chutou, porque era de múltipla opção, né? A, B, C, D e E. E aí foi forçando daqui, tirando dali, mas muitos não conseguiram se. E mesmo quem chutou, chutou, mas assim, né? Sem ter a certeza. Então, eu separei esses dois Uhum. itens por eles serem bem polêmicos, mas também eles abarcam um pedaço grande da lei. Então, dá para a gente fazer uma revisão basicamente de quase que ela toda.
Uhum. Perfeito, professora. A senhora que Aí manda. Então, a como é que a Bárbara senhora quer. falando, Deus me livre, não gosto nem de lembrar dessa prova. É, Bárbara, ela foi difícil engolir, essa prova foi tensa. E aí, assim, espero que o pessoal esteja aí com o material em mãos, porque realmente até para você compreender as respostas que eu vou dar, é necessário você grifar, te cortar no material, colocar, destacar alguma coisa, porque é até difícil de compreender um pouco, tá? E aí, não sei se você vai me Uhum. ajudar hoje, Alessandro, ou não. Você vai ficar aí A comandando. senhora que manda, professora. A senhora que eu leio, a senhora. O que a senhora mandar, eu faço aqui. Eu sou só o empregado aqui, professora. Oh, e aí, assim, ó. Edna Tossim, tá, Edna? E aí, assim, deixa eu deixar logo o meu Instagram aqui para quem quiser depois falar comigo ou falar do grupo, @Suzeli Veloso. Tá aí, né, Alessandro, na página do Pedagogia Absoluta. Tá lá, o pedagogia lá, é só entrar no perfil lá, a senhora tá marcada É, na postagem. né? Alessandro, você pode fazer a gentileza de ler pra gente os itens, as questões? Pra gente não demorar, Sim, que lá vem a sim. Denilton daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Vamos lá, hein? Questão número 1, IBRAE, como a professora falou, ano de 2019, C10, técnico de assistente social. Com relação ao servidor público do Distrito Federal, marque a alternativa incorreta. Se liga, pessoal, incorreta. Letra A. A nomeação será tornada sem efeito em vez de ser anulada, em vez de anulada, caso o candidato provado no concurso das sedes ser devidamente nomeado, não tome posse no prazo previsto em lei. Leio todas, professor, ou não? Não, segura, porque a gente vai ter que comentar uma por uma. Por isso que demora, né? Tá. Porque você pega Uhum. duas questões, mas coloca aí vezes 5 cada item, né? Então, ó, primeiro que você chamou a atenção corretamente para o item incorreto. O pessoal que eu trabalho nos grupos, em algumas questões eu coloquei questões assim, e muita gente errou. Eu não vi que era incorreta. E aí você vê como perde-se por bobeira, né? E aí a letra A diz o seguinte: a nomeação será tornada sem efeito, em vez de anulada, caso o candidato se o A é aprovado no concurso e devidamente nomeado, não tome posse no prazo previsto em lei. Então, nós temos a seguinte situação: o candidato foi aprovado no concurso e, uma vez aprovado, ele tem que ser nomeado. Nomeação é o ato em que o Estado chama o aprovado. A nomeação ela é como se fosse um chamado: vem trabalhar para mim. É como se o Estado falasse: estou precisando de você, você está dentro do número de vagas, foi aprovado, bora. Venha trabalhar para mim. Por isso, ela tem que ser publicada em Diário Oficial para dar a publicidade a esse chamamento. Uma vez nomeado o candidato, ele tem um prazo para tomar posse. Ao ser nomeado, a gente ainda não é servidor, porque a nomeação é só a publicação do nome da gente no Diário Oficial. A gente só se torna servidor quando a gente atende a esse chamado assinando o termo de posse. A nomeação deve ser publicada em Diário Oficial e, num prazo de 30 dias, o nomeado deve comparecer para tomar posse. Já vou fazer uma observação grande. O prazo é de 30 dias e não até. Então, prazo de 30 dias. Foi nomeado, tem 30 dias para tomar posse. Mas, às vezes, a pessoa não quer, não fica sabendo, já é concursado e não interessa mais aquele concurso. E aí, não comparecendo para tomar posse, aquela nomeação torna-se sem efeito. Então, a condição para ela literalmente se configurar, se aperfeiçoar, seria o candidato tomando posse. Se ele não toma posse, ela torna-se totalmente sem efeito. Geralmente, o item de prova pergunta: a nomeação é anulada quando o candidato não toma posse? Anula-se ato quando ele é ilegal. Não houve ilegalidade da nomeação, simplesmente ela foi feita e o candidato não quis. Então, tornou sem efeito nenhum. Aí chama o próximo da lista e continua a vida. Então, esse item está correto, tá? Lembrando-se que a banca que é o item incorreto não é esse. Certinho, Uhum. bonitinho, direito de acordo com o que está na lei. É o que o pessoal do direito fala, né? Como tá na letra da lei, né, professora? Isso, letra, na literalidade da lei, né? Isso. Professor, o seu tá travando. Ou é só o meu? O meu tá travando aí ou não? Não, não. O da senhora tá igual aquela voz do TikTok, aquela trêmula. É, É.
Para mim aqui tá normal, não sei te dizer. Tá normal, né? Continua? Não, tá. Voltou. Ainda tá Então bom. vamos lá. Letra B. B de bola, vamos lá, galera. Lembrando que a gente está procurando a incorreta. Letra B. O fato de uma pessoa já ser servidora efetiva da administração pública e mesmo assim ser nomeado para ocupar cargo comissionado descaracteriza a segunda nomeação como provimento originário. Certo ou E errado ou aí, cerrado? itens difíceis, né? Então, vamos lá devagarzinho. A pessoa já é servidora pública, ou seja, já foi nomeada e empossada. Nomeação, ela vai ocorrer sempre que você ocupa um cargo diferente. Mudou de cargo, tem que ter nomeação publicada em Diário Oficial. Toda vez que alguém muda o cargo, tem que ter uma nomeação. A publicação no Diário Oficial. Por isso, a nomeação é chamada de forma de provimento originário, porque é a primeira vez da pessoa num cargo. Não é a primeira vez dentro da administração. Às vezes você já é servidor há muitos anos, mas se você mudar de cargo, vai ter que ser feita uma nova nomeação e ela continua sendo originária. Então, às vezes você fala, olha, Suzeli, eu já sou servidor há 10 anos, fiz outro concurso, passei nesse novo concurso, vou ser nomeado, e aí eu queria saber se a minha nomeação, ela ainda é originária, mas eu já sou servidor há 10 anos, ainda é originária. Toda vez que alguém é nomeado é porque ele mudou de cargo. Só existe nomeação se você mudar de cargo. Mudou de cargo, tem nomeação e ela vai ser sempre originária. Você pode ter 1000 anos, que a nomeação sempre é forma de provimento originário. Então, a letra B diz o seguinte: o fato de uma pessoa já ser servidora efetiva da administração e mesmo assim ser nomeada para ocupar cargo comissionado descaracteriza a segunda nomeação como provimento originário? Essa está errada. O fato dele ter sido nomeado para um cargo comissionado é outro cargo. Se é outro cargo, vai ter nomeação e ela vai ser originária do mesmo jeito. Toda vez que alguém é nomeado, a nomeação é em forma de provimento originário. Esse descaracteriza deixou o item errado. Então, É ocupou errado, um né? cargo efetivo e aí foi nomeado para um cargo de chefia. Se foi nomeado é outro cargo, vai ter nomeação e ela vai ser originária também. Então, letra B é o item errado porque se descaracteriza. A nomeação, seja para qualquer cargo, ela é sempre forma de provimento originário. Ó, bacana. Então, Ótimo. letra B, Vamos pode continuar? marcar aí. Pode marcar como errado. Letra. Uhum. A senhora vai continuar aqui as análises dos itens ou Vou, vai para outro? vou. Não, Tá vou bom, então. continuar. Tá. No concurso público, não está abrangida pelas vagas destinadas aos deficientes a pessoa que, mesmo sendo deficiente, seja apta para trabalhar normalmente. E aí, galera? Vão respondendo aí. Cara, eu tô vendo que o pessoal acertou aí. Perguntando onde está o material. Tá no Telegram, né, Alessandro? Tá lá Tá no. lá no canal do Telegram, galera. Onde é que tá o canal do Telegram? Tá lá, ó, você vai achar um link que tá na bio desse do Pedagogia Absoluta. Você vai clicar lá, vai achar a opção Telegram e vai entrar lá no grupo e o material já tá lá. E aí, ó, a letra C, ela foi muito questionada, porque a letra C fala da reserva de vagas para pessoas com deficiência. Aqui no Distrito Federal, com base na Lei 840, 20%, e é redondo, 20%, e não até 20%. 20%. 20% das vagas devem ser destinadas para quem é portador de deficiência, de necessidades especiais. Aí a lei, ela usa, né, várias nomenclaturas, enfim. Só que a Lei 840, ela traz um detalhe importante. Se o candidato tiver uma deficiência, mas que se você olhar para ele assim, não atrapalhe nada no trabalho dele, ele não tem direito à reserva de vagas, mesmo sendo pessoa com deficiência. Eu trabalhei uma época com uma servidora chamada Cíntia, há muitos anos no Supremo, no STF. E a Cíntia eu nem sabia, porque eu nunca tinha visto a Cíntia de pé, assim, só via ela sentada na mesinha. Um dia ela levantou com a perna, ela tinha uma perna mais curta que a outra, sabe? E aí ela olha Aham. assim, nossa, eu não sabia que a Cíntia tinha uma deficiência. E aí, assim, em que pese ela ter uma deficiência, ela ser pessoa com deficiência, se fosse aqui no GDF, ela não teria direito à reserva das vagas. Porque aqui no DF, lá na União, ela passou dentro da reserva das vagas por conta da perninha dela. Mas se fosse aqui no Uhum. DF, o DF não deixaria ela concorrer às vagas para pessoa com deficiência, por entender que aquela deficiência não a diferencia
em nada de um outro candidato que não tenha deficiência. Olha que lei interessante. Então, como o fato da perna dela não reduzir nenhum tipo de compreensão dela, nenhum tipo, faz com que ela não tenha direito à reserva. Essa letra C, muita gente ficou danado com ela, porque, uai, quer dizer que a pessoa tem deficiência e não vai ter direito às vagas? Exatamente. Está expresso no 840. Se a deficiência não reduzir nenhum tipo de capacidade da pessoa para concorrer com quem não é deficiente, não vai ter direito. Então, a pessoa que tem um pé, igual Cara, a Cíntia tinha um pezinho torto, mas escuta direito, fala, tem compreensão normal, não tem nenhum tipo de se comparado com uma pessoa que não é deficiente, que não tem deficiência, não tem nenhum assim, então ela não teria direito, tá? E essa é uma inovação do 840. Nem sempre a hum, pessoa com deficiência tem direito à reserva. A deficiência que faz jus à reserva é aquela que realmente distancia um candidato do outro. Então, aquela da pessoa que tem uma dificuldade de compreensão, de ouvir, de falar, de, enfim, sendo alguma coisa apenas que não vai, o cargo não vai exigir, como o cargo da Cintia era meramente administrativo. O fato dela ter a perninha menor que a outra não diferenciava de quem tinha uma perna igual a outra. Então, letra C está uhum. correta. Estão perguntando aqui questão de artigo, professora, da lei. Ai, deixa eu dar artigo de cabeça, eu não vou saber, porque eu trabalho com inúmeras leis. Mas, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu Não, tenho as isso leis é, todas. Ah, nós tá temos vendo? aqui, ó. A minha irmã, no Aqui. caso, tem esse detalhe. Eu tenho uma irmã que ela enquadra nesse daí, que ela é deficiente auditiva apenas de um ouvido. Ela é É, né? parcial. Uhum. Ó, tá no artigo, tá ali, artigo 12 por ali. Isso, artigo 12, tá? Que fala da questão da reserva de vagas com deficiência. Esse item tá certo, que nós marcamos, olha lá, ó, a letra C tá correta, certo? Nós marcamos como errada a letra B. Na letra C diz o seguinte: no concurso público não está abrangida pelas vagas destinadas aos deficientes a pessoa que, mesmo sendo deficiente, seja apta para trabalhar normalmente. Correto. Não está abrangida na reserva a pessoa que, mesmo com a deficiência, ela está apta ao trabalho. Então, item verdadeiro. Certinho, professora. Realmente, a senhora falou, são duas questões, mas é uma prova, né? Tá doido, Imagine a quem questão fez no dia isso aí. tá louco. Então vamos lá. Adiante, hein, pessoal. O aprovado, deve ser, né? O É, aprovado em concurso da C10 terá o prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação para tomar posse, salvo no caso de licença para o serviço militar. também é outro item que deu trabalho. Foi nomeado, o candidato tem 30 dias para tomar posse. Lembrando-se que não é até 30, hein, gente? Não, o prazo é de 30. Qual a diferença? Até 30 pode ser hoje, amanhã, depois. A lei não fala em até. A lei fala que o prazo é de 30. Então, foi De... nomeado, tem que esperar contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Vai lá e toma posse. Na prática não é assim, mas na prova o prazo é de 30. E aí, assim, ó, só que esse prazo de 30 dias, fala, Alessandro, É corrido os 30 dias ou não? 30 corridos, dias. é porque se fosse Uhum. úteis ia dar uns 60 dias, né? Não são 30 Aham. dias corridos. Foi nomeado, tem 30 dias corridos para tomar posse. Uhum. Só que existem situações que a posse pode ser prorrogada. Então, às vezes, saiu minha nomeação, meu Deus, eu tenho 30 dias para tomar posse. Mas, se eu estiver no gozo de licença maternidade, paternidade, licença médico-odontológica ou para o serviço militar, esse prazo ele pode ser prorrogado. Então, o prazo é de 30 dias, eu tenho 30 dias para tomar posse, mas se eu tiver no gozo de licença maternidade com menino pequeno, paternidade, licença médica, né, com atestado, encostada, ou para o serviço militar lá, esses 30 dias serão prorrogados, só vai contar quando eu voltar do serviço militar, quando voltar da licença maternidade. Então, a letra dela fala, ó, o aprovado em concurso da CEDES, né, na CEDES, terá o prazo de 30 dias, contados da publicação da nomeação para tomar posse. Ok, o prazo é de 30, salvo no caso de licença para o serviço militar. São 4 licenças que esse prazo de 30 não vai contar. Licença maternidade, paternidade,
médico odontológico para o serviço militar. Nesses 4 casos, eu só vou começar a contar os 30 dias quando voltar da maternidade. Então, se eu estiver no meio da licença maternidade, faltando lá 4 meses, 3 meses, só depois desses 4, 3 meses. Então, letra C está correta também. Letra D está correta também. Certinho, letra D de dado, corretinha. Vamos para a letra E, hein, galera? O candidato aprovado no concurso da C10 somente se tornará servidor com a posse. A professora até Correto, falou né? isso agorinha. Posse é o momento da investidura, que você se torna servidor, é o dia mais feliz da nossa vida, né? O dia que assina lá o termo de posse, que se torna servidor. E tem um detalhe interessante, Alessandro. A gente teve um caso até mais triste aqui no DF, de um candidato que ele foi nomeado e ele morreu num acidente de carro exatamente vindo para tomar posse. Nossa, Era um rapaz que caramba. e foi tomar posse no carro de delegado aqui no DF, menino lá de Minas. E aí veio, morreu no caminho, no acidente. Foi nomeado e aí, antes da posse, no caminho para tomar posse, faleceu. E aí, infelizmente, não se tornou servidor. Se ele tivesse tomado posse, teria até repercussão jurídica, né? Já seria servidor, morreria, mas na qualidade de servidor poderia até vir questão de pensão para a família. Mas no caso dele, não deu. Então, posse é o momento da investidura que se torna realmente servidor público. Então, letra E está correta para quem entrou agora, que eu vi perguntando. Licença médica odontológica está, Helsi? Item incorreto é a letra B de bola. As demais estão corretas. Certinho, professora. Então, letra E está correta. A única alternativa que está incorreta aí, galera, é a letra B de bola, questão número 1. Agora nós Alessandro, vamos para a você me questão. dá só um minutinho, só para eu repetir, ó. A posse tem o prazo suspenso no caso da licença maternidade, paternidade, médico odontológico e para o serviço militar. Nesses 4 casos, a posse, os 30 dias da posse, eles são prorrogados. Bom, vamos para a segunda? Certinho. Vamos lá, galera. Questão de número 2, hein? Técnico de assistência social. Marca a alternativa correta. Agora se liga, a correta. Diante de fundados indícios de enriquecimento ilícito de servidor ou de evolução patrimonial incompatível com a remuneração por ele percebido, pode ser determinada a instauração de processo disciplinar para apuração dos fatos. E aí, servidor que tem aumento, acréscimo patrimonial. Então, em um ano, ele declara que tem lá, sei lá, um patrimônio de 10 mil. No outro ano, ele aparece com um patrimônio de 500 mil. Depois, no outro ano, 1,5 milhão. E aí, a evolução patrimonial incompatível com a remuneração do cargo. Nesses casos, deve ser instaurado um processo para apurar, né? Da onde veio aquele dinheiro? Pode ser que não seja nada, pode ser que, como a gente já viu aí, teve um deputado uma vez que, para alegar a evolução patrimonial bem superior ao que ele ganhava, ele disse que ganhou na loteria 20 vezes. Você já lembra dessa história? Tem alguns anos isso. O cara é sortudo, né? E aí, assim, Podia estar vendendo Avon, Rinodê. é evolução patrimonial total. E aí, assim, às vezes já aconteceu do cara ter evolução patrimonial por herança que ganhou, justifica direitinho, tá tudo ok. Mas se não houver justificativa, tem que instaurar processo para poder apurar de onde vem essa grana. Então, esse item ele só tem um errinho, porque realmente tem que apurar. Nesse caso, não é o PAD. O aluno acha que PAD, toda vez que alguém faz alguma coisa errada, instaura PAD. Não, gente. Existem 2 processos de apuração quando a gente faz besteira. O PAD, mas o PAD é no caso de demissão ou suspensão acima de 30 dias e a sindicância. Nesse caso aí a gente chama de sindicância patrimonial, para saber de onde veio o dinheiro. Aí se ficar comprovado que foi corrupção, aí instaura um PAD para demitir. Mas para apurar a evolução patrimonial, o nome do processo para apurar isso é a sindicância. Portanto, risca lá, tá, gente? Quando fala deve ser determinada a instauração de processo disciplinar, risca, não é processo disciplinar, é uma sindicância. Portanto, Sindicância. letra A tá errado. Certinho. Então vamos lá. Letra B de bola. A representação sobre infração disciplinar cometida por servidor deve ser formulada por escrito e conter a identificação e endereço do denunciante, sendo com isso vedada a denúncia anônima. Tá? Eu acredito que está certo ou não, professora? Pode ou não pode fazer denúncia anônima? Ligar lá, alô, alô, escondido, tapar a boca lá.
Tem alguém roubando dinheiro aí? Pode ligar sim, denunciar anonimamente. Aí fica muito fácil, né? Alessandro, se eu te falar que pode. Pode? Pode, que a Ah, lei prevê não, a professor, denúncia aí. anônima. Até porque, Alessandro, você é uma pessoa de coração bom, muito inocente. Se a denúncia não pudesse ser anônima, ninguém denunciava, porque ninguém quer morrer no dia seguinte, né? Porque se você denunciar, a pessoa fica É, sem. tem esse detalhe, né? É. Então, a denúncia anônima é cabível, a lei autoriza, tá? Só que a lei diz o seguinte: uma vez recebida a denúncia anônima, esse processo deve ser instaurado de forma reservada, devagar, porque foi uma denúncia anônima. Não pode divulgar amplamente, porque você nem sabe se realmente aquela denúncia procede. Então, o item Procede. errado, no final, quando fala que é vedada, denúncia anônima. Denúncia anônima, ela pode, tá? Ó, alguém falou aí que podia em tudo. Não, 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 gente. Denúncia anônima não pode tudo, não. A É, improbidade administrativa, a lei de improbidade, veda a denúncia anônima. Denúncia anônima, expressamente só no 840. Na 8.112, não pode. Mas o STJ, numa jurisprudência, diz que pode. E na lei 8429, que é a lei de improbidade, não pode. Então, denúncia anônima, ela não é assim. Aqui não, no processo penal pode. Aqui é processo administrativo. Então, Paulinha, ninguém quer morrer no dia seguinte, né? não Acordar quer não? comendo capim pela Acabou. raiz. Vestindo paletó de madeira em algumas situações. Ninguém quer vestir esse paletó. Então, Deus me livre. mas em algumas leis é vedado a denúncia anônima. Para 840, então, denúncia anônima, nunca. Ou não? Na Tem 840? alguns. Não, pode. Isso. O que não pode é na lei de improbidade. Ou, perdão, eu tô falando é sempre, né? Na 840 sempre. Sempre cabe ligar lá, alô, Uhum. alô, escondido lá, ó. Tá certo, então vamos evoluir. Não é objeto. Letra C, hein, galera? Não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato que já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal, transitada em julgado que reconheceu a existência de causa excludente da culpabilidade do agente. Parece letra de rap. Por isso que eu falei, essa prova foi uma peste. Olha que eu tenho dó de quem fez essa prova, porque eu sairia correndo. E aí, assim, ó, traduzindo para o português, claro, porque ela usou termos muito técnicos. Aham. Às vezes o servidor faz uma besteira, Alessandro, e o que ele faz, além de ter uma repercussão lá no órgão administrativa, tem repercussão criminal. E aí ele vai ser processado no órgão, a gente chama de processo administrativo, e o processo penal. E o fato de ser absolvido lá no penal não necessariamente vai absolver aqui no processo administrativo. Em 2008, por aí, a gente teve uma situação no Rio de policiais que atiraram num carro com a família dentro. Essa história ficou marcada porque a mãezinha jogou a bolsa de criança pela janela porque a polícia do Rio metralhou o carro, confundiu com o carro de um dos bandidos. Foi um desassossego, assim, uma falta de sorte, porque o carro dos bandidos entrou numa rua e o carro, né, igual estava nessa rua. E Uhum. a polícia tirou, matou o menininho, João Roberto, de 3 anos, e no processo criminal, que eles foram processados criminalmente por os policiais, era mais de um, por homicídio e administrativamente lá na corregedoria da PM. No processo criminal, eles foram absolvidos por entender, na época lá, que a confusão era aceitável, era no momento, à noite, mas no processo da corregedoria da PM, eles foram expulsos, quer dizer, absolvidos na justiça e punidos administrativamente. Então, o fato de ser absolvido na esfera penal por ausência excludente de culpabilidade não vai necessariamente gerar absolvição administrativa. Então, eu vou só repetir o item, a gente já está fechando, tá? O item fala assim, ó, Uhum. não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato que já tenha sido objeto de julgamento lá no judiciário em sentença penal transitada em julgado que reconheceu a existência de uma excludente culpabilidade. Quer dizer, o processo já foi julgado lá no criminal, então não vai ser julgado aqui? Tem nada a ver, são esferas independentes. O processo de lá, a princípio, não repercute em nada aqui. Ele pode ser absolvido lá e condenado aqui dentro e perder o cargo, como nesse caso dos policiais. Então, letra C está errada. Nossa, caraca. O negócio aí o bagulho é louco, né? Não é simples não, viu, pessoal? Então É. vamos lá.
Letra D de dado, hein? Vamos lá. O prazo para a conclusão da sindicância é de até 30 dias, prorrogável a critério da autoridade competente. Certo, errado ou cerrado? Marquem aí, galera. Esse item está certo. A sindicância, ela é instaurada sempre que a administração, regra geral, não sabe quem fez. Se acontecer alguma coisa errada aqui dentro desse órgão, mas ninguém sabe quem fez. Sabe que fez, mas não sei se fez mesmo, quem foi, quem é a pessoa, a gente vai apurar. Geralmente aparece lá na televisão, no DFTV, geralmente coisa de saúde. Morreu um paciente na fila lá, né? E quem é o culpado? Ninguém sabe. Aí aparece o diretor do assim, né, falando: nós iremos instaurar uma sindicância para apurar os fatos. O que ele está dizendo Aham. mais ou menos é: nós não estamos sabendo direito de nada, não. Mas nós vamos apurar, ver se consegue descobrir. Essa sindicância, o prazo dela é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, fechando no máximo 60. A prorrogação fica a critério da autoridade. Deixa eu aproveitar o embalo. PAD. O PAD é para coisa séria, quando você já sabe quem foi que fez e sabe que é grave. O PAD ele tem um prazo de 60, que pode ser prorrogado por mais 60. Sindicância, 30 mais Eita. 30. O PAD é de 60 mais 60. Então, são processos diferentes. Sindicância é quando você... É para apurar indícios de materialidade, para saber quem foi que fez. Ou coisa levezinha. 30 que pode ser prorrogado Uhum. por mais 30. Já o PAD, que é o pega para capar, é quando o servidor faz besteira mesmo, 60 que pode ser prorrogado por mais 60. Nossa. Então a letra D está correta. É de 30 que pode ser prorrogado por igual período a critério da autoridade. Verdadeiro. Certinho. Então a letra E eu vou adivinhar. É errada. Certinha. Acertei. Passou no concurso. Acertou, miserável. Né? Então vamos lá, deixa eu só ler a questão, professora. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período. A partir dessa prorrogação, cessará o afastamento preventivo, independentemente de manifestação favorável da autoridade competente. Tá errado porque a gente já achou a certa, né? Agora, deixa eu só fazer um comentário, porque eu vi o pessoal falando, gente, é aquela questão do processo criminal repercutir no administrativo, não tem a ver com excludente de culpabilidade. Vamos devagar. Aquela questão de negativa de autoria e inexistência dos fatos não é excludente de culpabilidade, não. Então, vamos devagar. Repetindo. As excludentes de culpabilidade são na esfera penal. Então, tem lá no Código Penal excludentes de punibilidade, culpabilidade perante a crimes. Está lá no Código Penal, a gente vai entrar aqui no Código Penal. Não tem a ver com isso aqui. Agora, se lá no processo penal o servidor for absolvido por negativa de autoria ou inexistência dos fatos, que não é excludente de culpabilidade, não é isso. É ser absolvido por inexistência dos fatos. Não teve crime, não teve os fatos, ou Uhum. negativa de autoria, não foi ele. Isso não tem a ver com excludente de culpabilidade. Culpabilidade é outra coisa. É você cometer um crime, foi você mesmo, mas em algumas situações, como, por exemplo, problemas mentais e tal, aí é outra história. Isso não, negativa de autoria e inexistência do fato não é excludente de culpabilidade. Ok? É ser absolvido por esse, porque não foi a pessoa que fez, ou então não teve nenhum fato. Aí vai ser absolvido aqui na esfera administrativa, mas isso não é excludente de culpabilidade. Letra E. Fala do Uhum. afastamento preventivo do servidor. Então, às vezes, é instaurado um processo contra o servidor e a autoridade verifica que o fato do servidor continuar trabalhando, que o processo é instaurado, você continua trabalhando, não foi julgado ainda, mas e se a autoridade notar que o servidor pode estar lá influenciando no processo, destruindo provas, coagindo testemunhas, é possível determinar um afastamento do servidor. Ele é afastado para ele não atrapalhar, né, a condução do pátio. Às vezes só a presença do servidor já intimida alguém. Então, afasta, remunerado, recebe. O afastamento é por 60 dias, que podem ser prorrogados por mais 60 dias. Ao final do segundo período, dos 60 mais 60, o servidor é obrigado a voltar.
Mesmo que o PAD não tenha terminado, deu 60, prorrogou por mais 60 o afastamento, não terminou o PAD, ele é obrigado a voltar. Só para a gente fechar rapidinho, para eu dar espaço Sim. para o Adenilton, o item está errado lá quando ele fala assim, ó, vou ler e chegar no erro. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração, a autoridade instauradora do PAD pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60, prorrogável por igual período. Até aí está tudo certo. A partir dessa prorrogação, cessará o afastamento, independente da manifestação. Não é a partir da prorrogação. Durante a prorrogação, ele está afastado. É depois da prorrogação, fim da prorrogação, aí ele tem que voltar. Então, o item está errado, que ele fala, a partir dessa prorrogação, cessará o afastamento. O afastamento só vai cessar depois que ultrapassar os 60, prorrogado por mais 60. Então, olha, essas foram 2 itens. Esses 2 foram da mesma prova. Foi de matar todo mundo, mas serve pra gente Deus me livre. A1 ficou a então, letra professora. B e a 2 ficou a letra... Letra B de bola. A 2 ficou letra D de dado. D de dado e a número 1, B de bola. B de bola, exatamente. Alessandro, um beijo pra você. Muito obrigada. Já vou dar Eu que agradeço, professora. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal. Um beijo. Se Deus quiser, viu? Obrigado, professora. Tchau, tchau. Não sai não, pessoal. O Adenilton já tá chegando. Cadê o Adenilton? Para quem tá perguntando, a live vai ficar salva, tá, pessoal? Só uma observação, pessoal. Eu tô gravando as lives, elas estão ficando salvas e eu tá indo lá pro canal do YouTube, tá ok? Só que eu não tô publicando ainda o canal do YouTube porque a gente ainda tá trabalhando o canal do YouTube. Todas as lives que a gente está fazendo aqui, elas vão direto lá pro canal do YouTube. Se vocês não se importarem em ver o vídeo cru, não tem problema. Olha o Adenilton aí na área. Vou chamar o Adenilton agora. Vocês vão ver o vídeo no YouTube da forma na íntegra aqui, sem edições. Olha o cara aí, olha a autarquia também aí, ó, da LODF. Tá pensando que o cara só comanda no ECA? O cara comanda em tudo. É lei orgânica, é ECA, regimento, Senado, Congresso, tudo. O cara é quase assessor do presidente da República. Falta só o salário, né? O salário ainda não tá condizente. Mas beleza, boa noite, Alessandro. Boa noite, meu nome. Para quem não conhece, esse aqui é o professor Adenilton, professor Adenilton Almeida, professor fera mesmo. Professor, gratidão mais uma vez, obrigado. E deixa eu só te pedir um favor, professor. Manda. Se a live acabar e a gente não conseguir, a gente pode iniciar uma outra rapidinha? Pode. Aqui até meia-noite a gente fica. Opa, só ouro. Então vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos começar as questões aí, professor? Bora lá, manda aí. Vamos que a gente tá no gás já. Suzeli detonou aí. Rapaz, é coisa de louco. Banca, gente, para vocês terem noção, são 7 questões de uma banca capciosa aqui do Distrito Federal. Banca nova, hein, galera? Banca Adenilton Almeida. Critério de avaliações, hein? Ó, Banca Adenilton Almeida 2020. Em respeito à probidade administrativa, a LODF traz a obrigatoriedade dos diretores de empresas públicas, sociedades e de economia mistas, autarquias e fundações a fazer declaração pública anual de seus bens. E aí, galera? Certo ou errado ou cerrado? Já fazer o seguinte, Alessandro, participação do pessoal, né? Então vai colocando o gabarito e a gente vai comentando em relação a isso aí. Então, a primeira questão, ela fala da probidade, que é sinônimo de honestidade. E a lei orgânica, ela traz no artigo 19 uma situação bem interessante. Ela fala que todos os agentes públicos, todos, sem exceções, eles devem fazer declarações em 2 momentos. Vão fazer declaração quando entra e quando sai. Quando sai, pode ser aposentado ou pode ser demitido. Então, vamos supor, você tomou posse no cargo de professor, vai fazer declaração de bens, e quando você sair do cargo de professor, aposentado, ou porque você vai fazer um outro concurso, você também tem que fazer declaração de bens. Então, todo mundo faz declaração de bens, todos os agentes públicos. Porém, tem uma galera que eu chamo de alto escalão, que eles são obrigados a fazerem declaração de bens anual e pública. Então, todo ano, anual, né? Todo ano vai sair a declaração de bens e ela tem que ser feita no Diário Oficial. Só que não são todos os agentes públicos. Eu e você, que somos agentes públicos que não estamos no alto escalão ainda,
eu vou fazer quando eu entro no cargo e quando eu saio. E não é pública, ela não sai no Diário Oficial, ela só é entregue no órgão a qual eu vou fazer a minha posse. A Suzeli falou de posse, então quando você vai tomar posse no cargo público, a Lei 840 exige que você faça declaração de bens e valores. Ah, professor, se eu não tiver nada, aí você coloca lá, nada a declarar. Você está declarando que não tem nada. Vai ter depois de ser servidor público. Entendido? Todo agente público faz isso. Só que o alto escalão, ele é obrigado a fazer anualmente e no Diário Oficial. Para facilitar a sua vida, entenda, quem vai ser o alto escalão? Governador, vice-governador, secretários, administradores regionais, presidentes de empresas públicas, dirigentes de autarquias, toda essa galera que está na cúpula, que está lá no alto lá da pirâmide, são obrigados a fazer declaração de bens. E aí, como não faria a questão, né, tornando errada, eu tenho lá diretores de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Só toma cuidado que tá vendo ali autarquias? Quem imprimiu o material grifa autarquias. Porque até 2014 não se fazia declaração dos dirigentes das autarquias. Então o diretor do Detran não fazia declaração anual de bens. O diretor da Fundação Hemocentro fazia, mas o diretor do Detran não era obrigado a fazer. Entendido? Então cuidado que autarquias, com a alteração que teve na lei orgânica, passou a fazer declaração anual de bens. Lembra na hora da prova, alto escalão. Quem tiver no alto escalão é obrigado a fazer declaração anual de bens. Fechado? Então, Agora, questão 1, correta. Se liga para identificar o que é alto escalão do governo, viu, pessoal? Número 2. Só um detalhe. Não tem que fazer declaração anual de bens a segurança pública. Porque quando eu falo de diretor-geral da Polícia Civil, comandante-geral da PM, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, alto escalão, mas eles não fazem declaração anual de bens. Tem muitas questões que coloco lá. O diretor-geral da Polícia Civil é obrigado a fazer declaração anual de bens. Não precisa. Ele está fora desse rol. Fechado? Está no artigo 19, Diego. Está no artigo 19, vai falar sobre essa situação. Lá no finalzinho, salvo engano, é o parágrafo... Agora eu não lembro, é o parágrafo 3º, salvo engano, Diego. Artigo 19, parágrafo 3º, salvo engano, fala sobre isso aí. Beleza? Questão 1 correta. Manda lá. Corretíssima. Vamos lá. Banca Adenilton Almeida 2020, mais uma vez. A administração tá é correta, obrigada... Só porque o pessoal está colocando errado aí. A 1 está correta, tá? 1 correta. No meu, tá? 1 correta. Correta. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado no prazo máximo de 15 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor que se negar ou retardar a expedição. Certo ou errado? Beleza. Quem foi meu aluno é obrigado a acertar essa questão, que é um dos pontos que eu mais falo em sala. É essa situação. Está lá no artigo 20, 22, 23, vão falando sobre as questões dos atos do Estado. Olha lá, a Patrícia já mandou aí a resposta, a Jana, eu vi que a Jéssica, tá todo mundo aí manifestando. Que é o seguinte, o importante é acertar na prova, então você vai entender o seguinte, quando fala qualquer interessado, eu fiz uma questão um tempo atrás, eu falava assim, você tem o direito de pedir, e o Estado tem que te dar essa informação. Só que tem que ter um prazo para o Estado te fornecer essa informação. Quando aparecer na sua prova qualquer interessado, decora 30 dias corridos. Estou fazendo a minha prova, apareceu assim, ó, qualquer interessado, você vai marcar 30 dias corridos. Quando aparecer qualquer cidadão, você vai marcar 10 dias úteis. E aí você mata a questão. Qualquer interessado, quando qualquer interessado pede alguma coisa, o Estado tem o dever de fornecer no prazo de, no máximo, 30 dias corridos. Se tiver aparecendo qualquer cidadão, o prazo vai ser de 10 dias mais 10 dias úteis. Como eu não vou ter um tempo de explicar tudo isso, você decora. Interessado 30 dias, cidadão 10 dias úteis. Acerta a questão, é importante acertar e ganhar seu salário, depois você explica isso aí na hora da prova. Acerta, depois a gente conversa em outra situação. Então, interessado 30 dias corridos, cidadão 10 dias úteis. Top das galáxias. Tô falando, o cara é o cara, pessoal. Banca Adenilton Almeida, 2020, hein?
são direitos dos servidores públicos, sujeito ao regime jurídico único, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Facultado ao poder público conceder a compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei. E beleza, agora, questão José? 3. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aí. Questão número 3. Alguém se manifesta aí do outro lado? Então, bora lá. Seguinte, a Suzeli acabou de dar um show aí com 840. E agora na lei orgânica, você não pode confundir lei orgânica e 840. Tem alguns peguinhas. E aqui eu vou tirar uma coisa da sua cabeça. Qual que é a jornada de trabalho do servidor público? Aí você vai falar o seguinte, depende de qual é a questão. Se for lei orgânica, a jornada de trabalho do servidor público é de, no máximo, 40 horas semanais. Então, minha prova, lei orgânica, jornada de trabalho do servidor público na lei orgânica é de até 40 horas semanais. Na lei orgânica, até 40 horas semanais. Nada de falar 44 horas é na CLT e na Constituição. Constituição e CLT falam 44 horas. Lei orgânica fala 40 horas semanais. Então, o gabarito da questão está correto, a questão 3 está correta, porque falou na jornada não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Toma cuidado quando fala de lei complementar 840, porque a 840, via de regra, a jornada é de 30 horas semanais, podendo ser aumentada até 40 horas semanais. Fechado? Então, Kézia, é o artigo 33 que vai falar sobre jornada de trabalho. Artigo 33 da lei orgânica fala de jornada de trabalho e fala que vai ser de 40 horas. Na 840, a jornada é de 30 horas semanais, podendo ser aumentada até 40 horas. Eu lembro que teve uma prova da IADES, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que cobrou justamente isso. Falou assim, ó, conforme a 840, a jornada de trabalho será de... Aí colocou os itens lá embaixo. E muita gente foi em 40 horas. Errado. Na 840, 30 horas. Na lei orgânica, 40 horas semanais. Pronto, não faça confusão na sua prova. 840, 30 horas, podendo chegar a 40 horas semanais. E a lei orgânica, jornada de 40 horas semanais. Beleza? Essa questão aqui da concessão, da compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei, eu posso falar que é o que está acontecendo agora nessa situação, professor? Deixa eu ver. Facultado ao poder público conceder a compensação de horários e redução da jornada nos termos da lei. Sim, a lei que ele fala aqui é a lei 840. E a 840 ela traz algumas situações que pode ter redução da jornada de trabalho. Se eu tenho um servidor com deficiência, ou que tenha um filho com deficiência ou anemia falciforme, pode ser reduzida em até 20% a jornada de trabalho desse servidor, sem necessidade de compensação de horário e redução de salário. Então, lá no artigo 61 da Lei Complementar 840, ele fala em possibilidade de reduzir o horário do servidor com deficiência ou servidor que tem algum parente com deficiência. Então, a lei ela traz essa possibilidade de compensação de horário. A 840, ela delimita quais são as situações. A LODF só fala, ó, 40 horas podendo ter, nos termos da lei, uma compensação de horário. Uma flexibilização de horário. Beleza? Então seria essa a ideia. Certinho, professor. Para quem está perguntando, a live vai ficar salva. Mas só vai ficar salva aqui no perfil que você estiver seguindo a gente, tá bom? Ajuda a gente a chegar aí nos 2.000 seguidores essa semana, galera. Ajuda aí, cada um marca 10 pessoas, tá fazendo jabá aí, né? Mas vai ficar salvo sim, viu, galera? Me segue também Número aí, 4. Beleza? E segue o professor Adenilton Almeida aqui, ó. Ele tá marcado, para quem quiser seguir o professor, tá marcado lá na publicação, tá lá o Instagram dele, @Prof. Adenilton Almeida, ou é só Adenilton Almeida? Eu não lembro. É professor Adenilton, é professor Adenilton. Professor Adenilton. É só olhar lá na publicação que tem lá o Instagram dele. Número 4. Compete privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizar o governador e o vice-governador a se ausentarem do Distrito Federal por mais de 10 dias. Eita ferro! Alessandro, cai demais esse item, tá?
Eu O já item, vi. ele fala sobre competência da Câmara Legislativa. E a parte do Poder Legislativo pegou de surpresa, muita gente fez contrato temporário. E aí o pessoal estudou uma parte da nossa lei orgânica, chegou no dia da prova de contrato, caiu uma questão que falava de imunidade dos deputados. E aí, Opa, travou aqui, professor. que travou aí para você? Para mim tá indo aqui. Parou Tá falando que vai aqui. cair a live. Imunidade Acho que dos vai cair. deputados. Não, vai não, ainda faltam 10 minutos. Não, beleza. Então, dá até para fechar. Essa parte fala o seguinte: se eu tenho o governador ou o vice-governador do Distrito Federal, está lá no artigo 60 da Lei Orgânica, quando eles vão se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 dias, eles precisam pedir autorização à CLDF. O pessoal está falando que está travando, que travou, não sei o que é, mas a informação voltou. eu estou repetindo, tá? Eu estava falando justamente isso. Cuidado com a parte do Poder Legislativo, que na última prova de contrato caiu e muita gente errou porque não estudou Poder Legislativo. E aí eu trouxe uma questão de Poder Legislativo que cai muito, que fala sobre competência da CLDF, está no artigo 60 e fala o seguinte: quando o governador ou vice-governador do Distrito Federal, eles vão se ausentar, vão sair do Distrito Federal por mais de 15 dias, ele tem que pedir autorização à Câmara Legislativa sob pena de perder o cargo. Então vamos supor, até 15 dias não precisa pedir autorização. Se o governador vai para fora do DF por 10 dias, ele pode ir sem autorização da CLDF. Se ele vai por 16 dias, ele é obrigado a chegar à porta da CL, falar: CLDF, eu vim aqui pedir autorização para poder ir para o estado de São Paulo e ficar lá 16 dias. Tem que pedir autorização para a CLDF. Cuidado, porque não é sair do Brasil, é sair do DF. Porque o presidente da República, o presidente, se ele for sair do Brasil por mais de 15 dias, ele pede autorização para o Congresso, para a Câmara, para o Congresso. Agora, o governador é sair do DF. Se ele vai a Águas Lindas, passar 16 dias em Águas Lindas, ele precisa de autorização da Câmara Legislativa, senão ele perde o cargo. Beleza? Cuidado, cai muito, não é brinquedo não, viu? Aí a questão 4 ficou errada, porque eu coloquei 10 dias e são 15 dias. 15. Então vamos lá, questão número 5, banca Adenilton Almeida. O poder público deve assegurar atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Certo ou errado? Beleza. O pessoal está falando de prefeito? Prefeito eu não sei, porque no DF não tem. E a lei orgânica só fala do governador. Então, não vai ter como eu te responder sobre o prefeito. Aí é a lei orgânica de cada município vai ter essa situação. Seguinte, ela fala aí na questão 6, conforme a lei orgânica, os profissionais da carreira... Não, é a 5, né? O DF deve assegurar atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas de suplementares de... Aí na hora da prova, eu quero que você decore a sigla, o mnemônico MATA. M-A-T-A. Lembra? O DF ele tem que fornecer questões suplementares, o MATA. E o que seria esse MATA? Material didático, o M. Aí você vai pegar o primeiro A de alimentação, o T de transporte e o último A de assistência à saúde. Então, cai muito, e aí fica mais fácil quando você decora o MATA. O que o DF tem que prover ao educando? O que é a obrigação do Estado, do Distrito Federal, prover ao educando? Ele tem que prover o MATA. Ele tem que prover material didático, o A de alimentação, o T de transporte e o último A de assistência à saúde. E aí fica essa situação aí pra gente. Então, questão 5 está correta. Questão 5, correta. Eu copiei a literalidade do artigo. O pessoal está falando que está errada a questão 5? Não, tá a cópia. Não, cópia do artigo. a menina falou que está confusa. Ela que ficou confusa. Em qual parte? Depois você fala aí, galera. Depois você fala aqui nos comentários. Beleza. A questão 5 está correta, é a cópia do artigo. É só lembrar do MATA lá. E a 4 está errada,
porque não são 10 dias, mas são 15 dias. 15 dias. Superiores, né? Fala superiores, superior a 15 dias. Para bancas TESP seria correto falar mais de 10 dias, certo? 15 dias é mais de 10 dias. Pô, mas 11 também é mais de 15, 11 é mais de 10 e não são 15. Então tá errado. Se falar superior a 10 dias, continua errado. Recurso indeferido. Então vamos lá, a menina está perguntando aqui qual artigo, depois a gente fala. O artigo 60 da Câmara Legislativa aí, artigo 60 da LODF. E a número 6, vamos lá, tô anotando, é o hein, artigo professor? 221, se não me engano, a número 5 aí, artigo 221, a número 5. A número 6, Banca Adenilton Almeida. Conforme a LODF, os profissionais da carreira de magistério público que alfabetizem crianças e adultas, assim como aqueles que trabalham em zona rural, têm tratamento especial quanto à sua remuneração a ser definido em lei. Essa eu marcaria correto. Ok. Eu queria deixar para o pessoal aí. Valeu, Rafael. O Rafael falou que é 224, aí já pegou a situação aí. O questão 6, seguinte, cuidado, essa aqui tem uma maldade no ar. É porque eu começo a ir muito com a parte dos examinadores, e aí eu trago a maldade no coração. E eu quero que você responda a questão 6. Questão 6. Leia de novo rapidinho, Alessandro, enquanto o pessoal vai colocando o gabarito. Conforme a LODF, os profissionais de carreira do magistério público que alfabetizem crianças e adultas, assim como aqueles que trabalham em zona rural, têm tratamento especial quanto à sua remuneração a ser definido em lei. Esse tratamento especial aí que é diferenciado, é o que é, professor? Não, esse tratamento tá certinho, cara. A maldade não tá aí. A maldade não tá aí. Sabe qual que é a maldade? É porque eu acho que 90% de quem me assiste aqui provavelmente seja contrato temporário. Então, você já tem a vivência das gratificações. Aí você tem a gratificação GAL, que é a gratificação de alfabetização. Você tem a GAI, que é a gratificação de ensino especial. E você tem a GASE, que é a gratificação de zona rural. E aí o cara tá visualizando essa situação. E aí eu te falo o seguinte, a lei orgânica, ela só fala de duas gratificações. Ela fala de algumas gratificações. Ela fala da gratificação de alfabetização, ela fala da gratificação daquele que tenha atendido adolescentes em conflito com a lei, e não fala de gratificação de zona rural. A gratificação de zona rural não está prevista na lei orgânica, tá? A lei orgânica ela não fala de GASE, gratificação de zona rural. Isso aí vai estar na lei 5.105, que é a lei que rege o plano de carreira do servidor público do magistério do Distrito Federal. Então, o que vai acontecer? Para a prova de lei orgânica, não tem gratificação de zona rural. A gratificação de zona rural está prevista na lei que cria o cargo de professor no Distrito Federal, mas não está na lei orgânica. Só que aí, cara, a maldade que vem no ar é você pegar a prática e tentar importar para a lei orgânica. A questão está errada. Não tem gratificação de zona rural. Mas é um erro que eu fiz a questão pensando que ia acontecer isso aí, entendeu? É só para você lembrar, não tem gratificação de zona rural. Tem gratificação de alfabetização e gratificação de quem trabalha com adolescente em conflito com a lei. Pronto, não vai ter zona rural. Certinho, pessoal. Então vamos lá. Questão errada, perdão. Questão errada. Mas então é de alfabetização e adolescentes conflitos com a lei. São essas duas. Exato. São essas duas, né? Com a LODF. Beleza. Então a número 7, para a gente tentar fechar. Se cair, a gente entra de novo aqui, pessoal. Mas desde já, professor, agradeço. Vai lá, ó. O ingresso no cargo de magistério público do DF será exclusivamente por concurso público de provas e provas de título, provas de títulos realizado periodicamente. Beleza. Só um comentário com a 6, só para fechar. Se você alfabetizar adultos, você também recebe gratificação de alfabetização. O pessoal confunde, pensando que só aluno em idade de alfabetização ali que poderia receber. Não. Se você também alfabetiza adultos, você recebe.
Aham. Vai cair em 10 segundos aqui, ó. Em 10 segundos, tá? A contagem regressiva. Galera, a gente vai voltar rapidinho. Não precisa nem terminar, professor. Volta Beleza. rapidinho, só pra gente fazer o arremate aqui, mas a live vai ficar